Mais um devocional Intensa no Ar, onde conhecemos mais do Pai e nos aprofundamos nele. Bom dia, mulheres! Mais uma sexta-feira chegou e eu, Laninola, uma honra para mim que falo de Criciúma, Santa Catarina, ter você aqui comigo no meu quarto, podendo desfrutar desse banquete maravilhoso que é a Palavra de Deus. Nós temos aprendido tanto nesses dias, nesses meses, com o Evangelho de Mateus e hoje nós vamos entrar no capítulo 16, onde os fariseus e os saduceus pedem um sinal ao Senhor de um milagre e Deus, na sua infinita bondade, nos concede hoje o privilégio de aprender um pouquinho mais. Amém? Eu vou ler na NAA, pegue sua caneta, seu caderninho e vamos anotar. Acompanhe comigo, capítulo 16, versículo 1 do Evangelho de Mateus. Os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus e tentando, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Mas Jesus respondeu: chegada a tarde, vocês dizem, teremos tempo bom, porque o céu está avermelhado, e pela manhã vocês dizem, hoje teremos tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Na verdade, vocês sabem interpretar a aparência do céu? Então, como não são capazes de interpretar os sinais dos tempos? Era como se Jesus dissesse assim a eles, né? Vocês ficam me pedindo um sinal? Até os magos apontaram que eu estava chegando e vocês não permitem que isso entre na sua mente. Vocês, por sua arrogância, pela sua carnalidade, ainda duvidam quem sou eu. É como se ele tivesse dito isso. E em seguida, no versículo 4, ele diz assim: uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas, e deixando-os, se retirou. Ora, tendo os discípulos passado para outra margem do lago, esqueceram-se de levar pão, e Jesus lhes disse: fiquem atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Gente, aqui tem algo que eu quero que vocês prestem atenção. Eles, porém, começaram a discutir entre si. Ele diz isso porque não trouxemos pão. Jesus percebeu isso e perguntou. Prestem atenção aqui, de novo eu vou ler a partir do 5. Ora, tendo os discípulos passado para outra margem do lago, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhe disse, fiquem atentos, como se Jesus tivesse dito para nós, dizendo para nós hoje. Fiquem atentas, fiquem atentas. E tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, começaram a discutir entre si, dizendo, ele diz isso porque não trouxemos o pão. A gente esqueceu lá, né? Afinal de contas. Mas aqui, os discípulos estavam achando que Jesus estava dizendo que eles esqueceram o pão e não tem o que comer. E Jesus estava falando de outra coisa bem diferente que eu já vou falar para vocês. Jesus percebeu isso e perguntou, por que estão discutindo entre vocês, homens de pequena fé, sobre o fato de não terem pão? Vocês não percebem? Não se lembram dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos vocês recolheram? E dos 7 pães para 4.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Como não compreendem que eu não estou falando com vocês a respeito de pães? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Vocês lembram que em capítulos anteriores a gente aprendeu o que significava o fermento, que o fermento é como se fosse o entendimento, uma doutrina. E aqui no caso do fermento dos fariseus e dos saduceus era uma doutrina humana, era o entendimento que eles tinham humanamente falando. E Jesus fala que o fermento que nós podemos ter é o fermento do entendimento do reino. Agora, do fermento dos fariseus e dos saduceus, nós devemos tomar cuidado. Então entenderam
que Jesus lhe tinha dito que tivessem cuidado não com o fermento usado no pão, mas com a doutrina dos fariseus e dos saduceus. Uau! A arrogância e a falta de humildade dos saduceus e dos fariseus faziam com que eles enxergassem, porque, gente, quantos milagres eles viram e ouviram que Jesus estava fazendo, mas essa arrogância, isso tudo que eles queriam se manter nessa posição, isso tudo afastou eles de ver. E eles ficavam ali dizendo, eu quero ver um milagre, eu quero ver um milagre. E Jesus disse, eu não vou dar nenhum milagre para vocês. Porque, e ainda digo mais, que Jesus falou ali, aqui, deixa eu ver em que versículo que foi, uma geração, no versículo 4, uma geração perversa e adúltera. Pede um sinal, mas nenhum sinal será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, Jesus o retirou, se retirou dali. Eles precisavam realmente entender que Jesus não ia liberar nada para você. É como se Jesus entrasse no mar, entrasse no mar como Jonas entrou. E o mar expelia Jesus para a ressurreição e nos dando vida. E Jesus disse, olha, o único sinal que vocês vão ter é o sinal de Jonas. Podem ficar bem tranquilinhos ali. Afinal de contas, os saduceus, eles eram racional. Eles não acreditavam na ressurreição. E os fariseus, eles eram muito pela lei, né? Eles eram, pensavam que a aparência dele e as formas deles se portarem diante das leis deles, do entendimento deles, do fermento deles, iam trazer para eles salvação. E, gente, uma coisa muito importante para vocês saberem. Os fariseus e os saduceus eram inimigos mortais. Eles eram inimigos ferrenhos, mas eles se uniram, os dois inimigos se uniram para ficar contra Jesus. E eles usaram tudo isso para que, de uma certa forma, tanto o legalismo deles, né, quanto a racionalidade, quando eles não acreditaram na ressurreição, uniram os dois forças, esses dois, como é que eu vou dizer, esses dois tipos de segmento, para ir contra Jesus. E Jesus nos diz nesta manhã, bem claro, tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. O fermento, ele é um símbolo do mal. Os falsos profetas, eles têm dito isso, eles têm vivido isso, querendo nos levar para uma lei, uma legalidade, dizendo que leis humanas são mais importantes que nós, mais importante que a vida. E um ponto crucial que eu quero falar para vocês é sobre os discípulos. Os discípulos não estavam entendendo, e eu vejo eu e você muitas vezes não entendendo o que Jesus está nos dizendo. Muitas vezes a gente é tão racional e a gente pensa, ele deve estar falando aqui sobre o pão que eu não trouxe, assim como os discípulos disseram naquela vez para Jesus. E Jesus disse assim, querida, preste atenção. Vocês vieram agora de 2 milagres, onde foram multiplicados os peixes, e tantos cestos de pães e peixes sobraram, tantos foram alimentados. Vocês não entenderam ainda o milagre dos pães e dos peixes. Abre os seus olhos. O que eu estou falando a vocês é muito além do que aquilo que vocês podem tocar, do que aquilo que vocês podem manusear. Coloquem os teus olhos naquilo que é do reino, naquilo que é do céu. Deixe de fora esse entendimento, esse fermento do fariseu e busque o meu entendimento. Busque, se aprofunde, saia da doutrina da terra e busque a doutrina do reino dos céus. Essa doutrina é aquela que vai te dar entendimento sobre o reino de Deus e vai te estabelecer num tempo que se chama hoje, para que você cumpra tudo aquilo que está no coração do Pai para a tua vida e para a tua casa. Deus te abençoe e um ótimo final de semana.